Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. No nosso canal do Rede Social, chegamos à nossa sexta entrevista. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, tem curtido, tem se inscrito no canal e também tem divulgado para os seus amigos. Hoje nós temos uma entrevista dupla, nós temos uma parceria aqui. São dois empresários que vão contar a história do empreendedorismo na vida deles e também as superações. Eles que são proprietários da Vó Alzira, fábrica de bolos. Nós temos o Osmar, também temos a Cristiane, daqui a pouco eles vão ter a oportunidade de contar um pouco da história deles para vocês, e vocês também se inspirarem. Lembrando, se inscreva no nosso canal, já deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essa história, começando pelas damas. Cristiane, seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista e conte pra gente, né? Quem é a Cristiane, quantos anos você tem e como é que foi um pouco da sua infância? Meu nome é Cristiane, tenho 37 anos, nascida e criada em Perus. Não sou nascida aqui em Caieiras, mas fui me apaixonar por um caieirense. Então, tem 14 anos já que eu vivo aqui em Caieiras e me adaptei muito bem à cidade. Gostei muito de viver por aqui. Osmar, seja Olá, bem-vindo ao bom Rede dia. Social. Muito obrigado. Obrigado, Vidial, pela oportunidade. Fico muito feliz de participar, feliz em poder estar aqui com vocês, porque pra gente é inédito, né? Primeira vez. Tá tremendo um pouquinho, mas vamos lá. Eu sou o Osmar, não sou nascido em Caieiras, mas tenho 39 anos e dos 39, 36 eu habito na cidade. Eu estudei a vida inteira em Caieiras, eu tenho a minha história inteira lá, se resume a Caieiras, estudei a vida inteira no Walter. É uma particularidade que eu conto para todo mundo aí, quando tem essa oportunidade. Eu nunca estudei em outra escola. Eu estudei no Walter, do pré até o final do ensino médio. E foi um sonho enorme da gente de ter algo aqui em Caieiras. Eu trabalhei um pouco pela prefeitura de Caieiras aqui como funcionário público, fui guarda municipal de 2008 a 2012. Depois galguei mais um concurso e fui para o estado, mas essa vontade de empreender sempre teve dentro de mim. Aí estudei, me esforcei, a gente poupou, arrumei uma parceira de vida aí sensacional, uma pessoa que sempre abraçou as minhas loucuras. E aí com isso, no ano passado, em 23, nós decidimos abrir o negócio aqui em Caieiras, abrimos a fábrica de bolo. E estamos aí, galgando, vamos há um ano e muito feliz de participar aí da rede social. Osmar, agora nós vamos saber como que ela se apaixonou por um caieirense, que ela aceitou. Daqui a pouco a gente vai chegar na fábrica de bolos. Vamos lá. Valzira, você já avançou, Desculpa, falei muito, né? já contou a sua história toda, mas eu quero saber como é que vocês se conheceram. Ela disse que se apaixonou por um caieirense. Como é que você se apaixonou por esse sorriso dele? Você já deixou a dica, já, né? Inclusive é a marca registrada, né? Osmar Sorriso, todo mundo conhece ele como Sorriso. Inclusive, hoje algumas pessoas me tratam como a senhora Sorriso, né? Fala que um complementa o outro. E nós nos conhecemos na academia. Foi algo assim muito... eu estava saindo da fase da adolescência, né? Me formei no ensino médio, estava encerrando o meu primeiro contrato de trabalho e estava em casa, sozinha. Estava em casa à toa. E minha mãe virou e falou assim pra mim, não é bom ficar em casa à toa. E meu tio, na época, era professor de jiu-jitsu e dava aula pro Osmar. E aí meu tio passou em casa e falou assim, vai treinar comigo. Sua mãe falou que você tá à toa, vai treinar comigo. E naquela época, há 20 anos atrás, 20 anos, não era comum mulheres estarem dentro dessa arte marcial. E foi onde eu comecei a treinar com o meu tio. E ele sempre falava assim, tem um rapaz que ele é assim, da sua idade, magrinho, vai ser bom pra ele treinar junto com você. E esse rapaz trabalhava viajando. Ele quase nunca estava no treino. E quando ele apareceu no treino, nós nos demos muito bem. Assim, eu falava que ele era o meu melhor amigo, assim. Hoje eu falo que eu já o amava, mas eu não sabia. Porque o assunto em casa era o meu amigo Osmar da academia. E minha mãe ainda falava assim, isso que é Osmar? Não sei não, hein? Eu, não, mãe, é só meu amigo da academia. E foi assim que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos no treino e desde então
meu amigo, meu parceiro de vida. Foi assim que eu me apaixonei por um caineirense. E aí, Osmar, você chegava em casa também e falava, tem uma amiga lá, a Cristiane, da academia. Como é que era o outro lado da história? É muito interessante o outro lado, porque assim, eu tinha essa perspectiva de que eu ia só lá treinar. E aí a gente foi fazendo essa amizade, e aí a gente tinha esse entrosamento, e despretensiosamente eu chamei ela para o aniversário. Uma festa os amigos e a gente ia dar, e aí com isso a gente foi ao boliche. E esse aniversário era com uma outra colega, que eu não tinha ideia, não tinha noção. Ela morava na rua da Cris e elas não se falavam. Então foi tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Mas aí a gente não ficou lá, porque a Cris não falava com a tal minha amiga. Então nós viemos embora, mas daí a gente começou um enredo aí romântico e aí deu super certo. Tanto que no dia 23, eu faço aniversário dia 20 de abril, a gente comemorou no dia 23. E aí no dia 24 eu fiquei de ligar pra ela, eu nem liguei, cara. Eu falei, deu tudo errado, né? Deu muito errado, então nem vou ligar pra essa menina, não vai dar certo. Talvez eu a veja na segunda-feira na academia e a gente faz de conta que nada aconteceu nesse sábado desastroso. Mas aí, no final do dia, meus amigos me convenceram a ligar pra ela. Então eu liguei e ela falou, deixou soltar, que ficou o dia inteiro me esperando ligar. Aí eu falei, então tem uma chance aí, né? E daí começamos, dia 23 de abril de 2005. E daí estamos até hoje, graças a Deus. Porque essa pergunta de como vocês se conheceram, porque hoje vocês têm um casamento como relacionamento, mas também tem um casamento de ideias, de história de vida, de propósito. Mas antes de chegar ao empreendimento que vocês têm hoje, vocês citaram que trabalharam em outras coisas. Osmar, como é que foi a sua primeira oportunidade de emprego? Quem que te deu essa oportunidade? Quem abriu essa porta para você trabalhar? Pô, muito interessante. Meu pai, a gente não falou, mas eu moro na Vila Rosina a vida inteira, e meu pai, a vida toda foi pedreiro. Então eu trabalhei muito tempo com ele, até ter o meu primeiro trabalho formal, que foi justamente com um amigo dele, aqui de Caieiras, que tinha um depósito de material de construção. Aí eu fui trabalhar na loja, e aí comecei a vender, e achei muito interessante essa perspectiva de venda. Então gostei muito dessa profissão, e aí daí eu comecei a trabalhar com isso. Só que anteriormente a isso, eu passei a vida inteira fazendo esporte. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu consegui uma bolsa de estudos na UNG, na Universidade de Guarulhos, onde eu comecei a estudar educação física. Porque tinha essa ligação com o esporte a vida inteira. Joguei futebol de base a vida toda, até um dado interessante. Eu joguei bola no time de futebol do pai do Abidiel, o pastor Luiz. E aí eu joguei bola lá e joguei bola a infância toda. Dos 12 aos 16 anos eu tentei profissional, não tive sucesso. E aí com 17 para 18 eu fui para a faculdade. E aí na faculdade eu tive outras oportunidades, onde eu fui trabalhar viajando, como a Cris falou, e acabei abrindo mão da faculdade. E aí fui trabalhar com uma parada muito inusitada, que foi com Helpdesk, né? Um atendimento de socorro direto para a caixa eletrônica, onde eu trabalhei 2 anos e pouquinho, e aí comecei a namorar a Cris, e aí eu acabei perdendo esse emprego e decidi voltar à faculdade. Voltando à faculdade, não sei se estou me alongando muito. Não, fica à vontade, pode contar. Voltando à faculdade, eu prestei o primeiro concurso público, que foi aqui em Caieiras, para a Guarda Municipal, e aí passei nesse concurso, cara. E aí eu comecei a faculdade em 2007, em 2008 comecei na Guarda, me formei em Educação Física, mas aí não atuei, porque eu já tinha um tempo de Guarda Municipal, gostei da área de segurança, onde também o que eu achei mais interessante foi a parte de questão de atender a população, de você prover para a população segurança de forma comunitária, né? Que é o que eu acho que a Guarda de Caieiras faz com muita propriedade, que é trazer a calmaria e trazer a segurança que a cidade precisa para que a gente viva aqui. E aí o tempo foi passando e tal, e aí eu cheguei ao Estado. Aí eu trabalho no Estado e tô aí, cara. Tô 12 anos no Estado e eu acho que é isso. Acho que foi do primeiro até o que eu faço hoje, fora a Valzira que a gente vai chegar. E você, Cristiane, como é que foi o primeiro contato
trabalhando? Você falou que estava muito dentro de casa e aí te indicaram para o esporte, mas qual foi a primeira oportunidade? Olha, estou empregada, é meu primeiro salário, você participou do Jovem Aprendiz. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho na questão da minha infância. O meu pai sempre teve um espírito muito empreendedor, só que nós não tínhamos condição. Eu lembro de histórias que minha mãe conta, de que em épocas assim, que a situação estava bem complicada em casa, que o meu pai ia no Ceasa, comprava flores e vendia, ele tinha uma Kombi na época, e meu pai passava nas ruas vendendo flores, meu pai vendia peixe, então todas as vezes em que meu pai se via numa situação onde a gente estava num quadro de muita dificuldade, o meu pai se reinventava. E isso acabou sobrando um pouquinho para mim, porque ele colocava às vezes ele montava uma banca de frutas em frente ao portão de casa. E eu ficava lá, e ele me colocava como vendedora ali daquelas frutas. Então, vou ser sincera, em alguns momentos no início veio aquela timidez, aquela questão assim de, ai, tô vendendo fruta na porta de casa. Mas com o tempo, eu fui me soltando, fui perdendo um pouquinho daquela timidez de estar atendendo e vendendo frutas ali na frente do portão de casa. Isso mais na parte da minha infância. Aí fui crescendo, o meu primeiro emprego foi como operadora de caixa. Aí foi até nessa época que eu encerrou o meu contrato, aí foi onde eu conheci o Osmar. E aí eu comecei a trabalhar com a família, meu tio tinha um escritório de publicidade na época, eu comecei a trabalhar com a família. E o Osmar, eu fiquei muito feliz que você conseguiu identificar isso, nós não somos só um casal de casamento, assim, de morar juntos, mas nós temos as ideias, assim, muito... nós temos a ideia de fazer um crescer junto com o outro, né? E ele me incentivou a estudar. E eu falava na época, eu não tenho condição de estudar. Ele falou, não, ó, hoje você tá trabalhando. Foi onde eu entrei numa rede de posto de gasolina. Eu trabalhava como atendente de loja. E ele me ajudou a me organizar financeiramente. Ele falou, olha, você tem um valor onde dá para você pagar a sua mensalidade, dá pra gente separar esse valor aqui para você pagar a sua condução. Então ele me ajudou de uma forma assim bem bacana a me organizar financeiramente, porque eu não tinha controle financeiro nenhum. E foi onde eu comecei a estudar também. E por diversas vezes nessa época que a gente estudava, a gente ia para a porta da faculdade e rachava um lanche ali, que era o que dava pra gente comer, e a gente cresceu junto assim, um incentivando o outro, um sendo o apoiador do outro, mesmo naquela época onde a gente apenas namorava, ainda a gente não tinha intenção nenhuma de casar. Mas foi assim que foi crescendo essa vontade de empreender. Hoje, como adulta, eu consigo entender que veio da parte da minha família, e depois, quando a gente foi consolidando o nosso relacionamento, a gente foi vendo que a gente tinha muito potencial para crescer juntos, e assim que a gente começou a se preparar para casar, ele já pensava nisso, ele falava, vamos ter um negócio, só que nós não tínhamos nem a maturidade e nem o financeiro naquela época, né? E aí foi onde a gente começou a trabalhar de maneira assim, até que na época não tão pensada, mas a gente começou a trabalhar para que um dia isso fosse possível nas nossas vidas. Eu faço essa pergunta, como que vocês tiveram a primeira oportunidade de trabalho? Quem foi a pessoa que incentivou? Vocês falaram muito da família, porque as pessoas hoje olham para o comércio, para o empreendedorismo que vocês praticam diariamente e dizem, foi fácil, o pai chegou lá, deu 10 mil reais na mão dele, falou, monta seu negócio. Mas para construir algo hoje, você tem que ter uma base que foi montada na infância, na adolescência, e o que tem sido utilizado diariamente no trabalho de vocês, com os ensinamentos que vocês receberam de pessoas ou oportunidades, como a Cris falou. Eu tinha um pouco de vergonha, eu tinha que estar vendendo ali as flores. Eu fui atendente de caixa, eu trabalhei numa rede de postos de gasolina. O Osmar diz, olha, eu trabalhei viajando. E hoje vocês têm a Vó Alzira, a fábrica de bolos, e essas ferramentas são utilizadas como dentro do trabalho. Mas antes, eu quero saber como é que surgiu
a Valzira, e aí vocês vão contar pra gente o que tem sido utilizado hoje, as ferramentas dentro desse trabalho. Ah, muito legal. Eu começo? Fiquem à vontade. Legal. A Valzira partiu do princípio de que, desde o nosso casamento, eu tenho essa perspectiva da gente empreender em alguma coisa. Uma história que é muito marcante, assim, que a gente conta sempre que tem oportunidade, é que quando a gente foi casar, a gente casou em 2010, e aí tava essa vibe de lembrancinhas e tal, né, cara? E não era tão fácil de achar lembranças personalizadas como tem hoje. Hoje, pasmem, mas em 2010 não tinha Mercado Livre, não tinha, não tinha o Marketplace do Facebook, não tinha, então era muito mais complicado. E diante disso, a gente correu muito atrás para conseguir personalizar algumas lembrancinhas, poucas que nós queríamos, porque, como a Cris falou, a gente não tinha muita grana, e não tinha mesmo, então a gente queria dar só lembrancinha só para os padrinhos, né? Porque a gente não tinha condição de dar para todo mundo, personalizada. E nós andamos atrás disso. Porque ou você fazia um pedido muito grande, ou não tinha disponibilidade. E aí eu vi nisso uma possibilidade de negócio. E aí a gente começou a pesquisar a personalização, a gente casou, pesquisamos a personalização, vimos o que precisava, e aí o custo absurdo para montar na época um estúdiozinho assim para fazer personalização básica, assim lá, camiseta, chinelo e essas coisas. Mas mesmo assim, a gente não desanimou. A gente começou a comprar aos pouquinhos esse meio, chegamos a comprar o computador, a impressora, e aí as coisas mudaram. Aí mudou, e aí ficou vivendo um sonho, porque aí o que mudou? Eu passei no concurso do Estado, e aí eu não conseguia mais dar a atenção que eu pretendia para esse futuro negócio. Então eu abandonei. Abandonei assim, né? Eu vendi essa proposta para um outro amigo que fez e ficou um tempão trabalhando com essa loja. Foi muito legal até, achei super sensacional. E ele trabalhou um tempão com personalização, e hoje ele não trabalha mais, mas foi legal de ver o negócio que eu tinha sonhado materializado por alguém que eu conhecia, né? E aí, meio que morreu essa ideia. Aí com 8 anos de Estado, eu sempre tive essa perspectiva de que a gente tem que estudar. Eu acho que o conhecimento, ele sempre agrega valor à pessoa e a você, e eu acho que o estudo tem que ser contínuo, e não porque o brasileiro tem essa perspectiva de que o estudo traz resultado financeiro, né? Você estuda para trabalhar. E na verdade você estuda para se formar como pessoa. Então você nunca deixa de se formar como pessoa. Então você tem que estar continuamente estudando. Então essa foi sempre uma preocupação que eu tive comigo, e eu arregava isso para a Cris e para as pessoas próximas, eu falo a mesma coisa. Então a gente começou a estudar. Aí eu fiz teologia, a Cris ela foi fazer o inglês. Aí eu me formei em teologia, a Cris se formou em inglês, e aí eu quis continuar estudando. E aí eu juntei as ideias e fui fazer gestão de negócios. Aí eu fiz gestão de negócios, e fazendo gestão de negócios, eu descobri o franchise. E aí achei a ideia sensacional, porque o que eles entregam de know-how, de perspectiva, de norteamento, de testes, de possibilidade de negócio, de chance do negócio dar certo, que é frustrante no Brasil, a cada 10 empresas. Então, assim, o risco para você empreender de forma vazia é muito grande no Brasil. E aí, quando você vai para o franchising, de 10 empresas que abrem no franchising, uma fecha. Então, essa possibilidade aumenta em 90%. Então, eu gostei muito da ideia de ir para o franchising devido a isso. O que eles entregam de know-how, de perspectiva, de maturação, de expertise. Aí, estudando isso, a gente teve a oportunidade de conhecer a Feira de Franquias, que acontece uma vez por ano em São Paulo, que é a maior feira de franquias do mundo. É uma parada muito interessante, acontece aqui no nosso quintal. E aí vem gente do Brasil inteiro, e pasme, a gente vê pouquíssimos empreendedores de São Paulo lá. E aí nós fomos para lá, eu não tinha pretensão nenhuma de abrir uma loja de alimentos. Por quê? Porque alimentos é muito difícil de lidar. Porque requer muita liberação, requer muita expertise. E, cara, eu não sei nem cozinhar.
E aí a gente foi pra lá, só que eles venderam muito bem a ideia da fábrica de bolos. E aí com essa venda e com a expertise que eles propuseram nos entregar, aí eu fui convencido. Aí daí pra diante foi o que aconteceu da gente ser... A gente recebeu esse sonho e aí a gente abraçou essa ideia e nos demos muito bem com a proposta, nos demos muito bem com a franqueadora e aí a gente tá tocando, vai fazer um ano aí foi isso. E aí, Cris, você era chefe de cozinha, já fazia muitos bolos em casa? Mais ou Olha, menos. Isso te levou ao sonho de empreender junto com o Osmar Na Valzira? verdade, eu sou filha de cozinheira. A minha mãe é uma cozinheira assim de mão cheia. E uma parte dessa questão assim da minha mãe ser cozinheira foi o que nos salvou por diversas vezes. Então, eu citei a experiência, a história do meu pai, mas também um pouco da história da minha mãe é essa, de sustentar a gente com o dom que ela tem. Porque eu falo que a minha mãe, ela tem o dom do amor dela é cozinhar. A alegria dela é cozinhar, servir um prato para alguém, por mais simples que seja. E eu tenho a alegria de poder ter a colaboração da minha mãe com a fábrica de bolo Vó Alzira. E vou aproveitar o espaço aqui para agradecer também as nossas colaboradoras, que são pessoas assim maravilhosas, que trabalham com amor. Elas literalmente produzem os bolos ali com muito amor, com muito carinho. Não tinha experiência nenhuma, mas é como o Osmar citou, a franquia ela traz isso pra gente, ela traz essa facilidade, ela nos ensina como percorrer um caminho ali sem eu precisar ficar quebrando muito a cabeça. E por mais que seja uma franquia, os nossos bolos eles são feitos de forma bem caseirinha mesmo. Então não é um produto industrializado que a gente saboriza com essência, não. Cada bolo ali tem a sua receita e eu me sinto muito feliz de estar trabalhando com pessoas que fazem o que fazem com muito amor. E agregando ao que você perguntou no começo, eu prezo muito para qualidade de atendimento, assim. Então, o que eu trouxe de experiência de vida e o que eu coloco ali na Vó Alzira é que nós estamos servindo pessoas para um momento do quê? O bolo, ele simboliza o quê? Ele simboliza unidade. Se tem um bolo na mesa, tem amigos em volta, tem família em volta, tem alegria em volta. Eu acredito que para mim está sendo muito gratificante trabalhar com um produto que traz alegria, né? Se você vai visitar alguém, você quer levar um bolo. Se você vai receber alguém, você traz um bolo. Se você está celebrando a vida, está comemorando o aniversário, tem um bolo. Por mais simples que seja, tem um bolo na mesa. Então, o que eu trouxe de carga assim, de vida para colocar nesse projeto é isso, é fazer com que as pessoas entrem ali, não para simplesmente comprar um bolo, mas que elas tenham uma experiência, assim, uma boa experiência, para que elas sejam atendidas de uma forma assim que elas falem, poxa, valeu a pena estar naquele lugar. Porque eu sei que bolo ela pode comprar em qualquer outro lugar, mas se ela tiver um bom atendimento, se ela se sentir acolhida ali, eu sinto que eu já cumpri meu papel ali no meu dia de trabalho. E falando em bolo, falando de união, a produção vai trazer aqui que vocês nos presentearam com o bolo. Ah, Pode sim. puxar mais para cá. Olha, Trouxe o bolo trouxemos o bolo com a calda. da Espero avó, que vocês gostem muito. da avó Alzira. E agora nós chegamos no nosso momento rede social. E Legal. funciona assim. É o momento que vocês vão selecionar algo que vocês dão like. Olha, eu curto dentro do comércio, no mercado onde eu sigo, ou na minha vida. Olha, eu dou dislike, eu não curto muito bem tal coisa, ou as pessoas que produzem bolos de tal maneira, não precisa citar nomes, mas métodos que são utilizados, e o que vocês gostariam de compartilhar. Olha, eu gostaria de compartilhar hoje uma ideia, algo assim. Então, começando por você, Osmar, o que você tem curtido hoje na sua vida? Falando em relação ao que a gente tem de experiência com o empreendedorismo, que é algo muito novo pra gente, e muito interessante, é estarmos em contato com pessoas novas e conhecer muitas histórias novas, propiciar para elas momentos de alegria, momentos de felicidade. Isso eu acho sensacional, isso eu dou um super like aí, porque eu acho que é o que o comércio pode te trazer. É esse contato com
com um público novo, com as pessoas que estão buscando algo que você pode entregar. No nosso caso, é algo que traz esse contato, essa partilha com as pessoas. Isso para mim é sensacional. E aí, falando do dislike, o que eu queria apontar aqui é local, porque aí possibilita para a gente algo de mudança, que é o comércio de Caieiras, que ainda é vulgarizado, né? As pessoas não têm o costume de consumir em Caieiras, e isso é muito ruim para quem empreende diretamente ligado a mim, e falta do interesse público, eu acho, essa divulgação, essa entrega, essa condição de melhor adequar a população a consumir com o comércio, a consumir no local, e aí eu acho que isso é um super dislike aí para a cidade. E você, Cris, o que você dá like na sua vida, no seu momento, seja também na empresa, Olha, e depois, na sequência, o dislike. tá. Não quero ser clichê aqui, mas eu vou dar um super like ao apoio que a gente tem recebido da nossa família, assim, das pessoas direta e indiretamente. Tudo que nós fazemos, assim, tem pessoas que não têm nem noção do quanto elas colaboram para que isso ocorra. Então, assim, eu vou citar alguns nomes aqui, vou citar o nome da minha mãe, Dona Cristina, vou citar o nome da Dalvinha, vou citar o nome da minha sogra, a Lucilene, meu sogro, que hoje vive em Minas, mas veio aqui na data da nossa inauguração, e isso alegrou meu coração, assim, de uma forma fantástica. Quero dar um like também para os pequenos comércios, que são a principal rede de apoio que a gente tem encontrado. Eu sinto que pequenos comércios curtem as nossas postagens, comentam, consomem com a gente. Então, eu acho que essa rede de apoio do pequeno comércio, ela merece um super like, sim, porque pequenas empresas se apoiando, a gente consegue se tornar grande. E o dislike eu vou dar para essa questão das pessoas acharem que elas precisam ir para longe para consumir algo de qualidade. Eu acredito que muitas pessoas merecem total dislike por desacreditar que aqui na nossa cidade a gente tem produtos bons, de qualidade e com preço super acessível. Então, você não merece um like. Agora chegou o momento de vocês compartilharem uma ideia, um projeto, algo que tem impulsionado vocês hoje no dia a dia, e também já tem o gancho para vocês falarem da fábrica de bolos Vó Alzira. Eu acredito que o que é mais interessante é, se você tem um sonho, acreditar nele, ter disciplina e foco e estudar sobre o assunto, porque o sonho ele só se torna real quando você materializa ele. Então, materialização de sonho é planejamento, projeto e ação. Então, eu acredito que esse é o recado. E aproveitando o gancho, Fábrica de Bolos Vó Alzira, fica na Usina do Carmo Bonaguide, 258, próximo ao Poupa Tempo, na Rua do Bradesco. São duas referências aí que você vai se identificar e vai achar rapidinho. Lá tem estacionamento e nós atendemos pelo iFood. E agradecer a oportunidade da Bidial de abrir as portas pra gente aí. Obrigado, parabéns pelo projeto. Cris, fica à vontade agora para compartilhar uma ideia, algo que você tem compartilhado na sua vida, ou que gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Compartilhar com vocês também uma curiosidade. Muitas pessoas vão à loja e perguntam quem é a Vó Alzira. A Vó Alzira é uma senhora carioca, então a Fábrica de Bolos Vó Alzira é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro, já tem 300 lojas espalhadas no Brasil, aqui em São Paulo ela tem cerca de 92 e é a primeira unidade aqui em Caieiras. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer a Vó Alzira de verdade, mas como muitos me perguntam, ela não é minha avó. Gostaria que fosse, mas não é minha avó. Dona Alzira é uma senhora carioca que fez a vida dela, começou assim, com um sonho de cuidar da família dela, e ela começou fazendo bolos para vender na casa dela, e foi crescendo de tal forma que hoje se transformou numa franquia que está crescendo aí a nível Brasil. Então, se você tem um sonho, não deixe que isso fique só como um sonho na sua vida. Vá, pesquise, escreva, veja o que você precisa para conseguir viver isso. Porque eu acredito que todos têm potencial para conquistar grandes coisas.
E falando um pouquinho, fazendo o meu merchan aqui, À né? vontade. A gente trouxe aqui um bolo de cenoura como cortesia para vocês. Então, assim, já foi passado o endereço, a rede social. Nós estamos como Vó Alzira Caieiras no Instagram. E nós atendemos também as pessoas que têm alguma intolerância à lactose. Nós temos opções lá de bolos sem leite. Esse bolo de cenoura, por exemplo, ele é feito com a cenoura mesmo. E aí, se você não tiver problema com leite, você pode jogar essa calda deliciosa de chocolate por cima, que aí vira aquele bolo de cenoura tradicional. E agradecer o convite, foi muito legal. Eu inicialmente achei que a gente ia vir aqui só fazer uma propaganda, mas o meu coração se alegra de poder relembrar da onde eu vim e ter o meu coração grato com as coisas que eu vivo hoje. Relembrar de momentos que eu tive ali no meu crescimento pessoal, no meu crescimento ali no meu relacionamento. Foi um momento muito gratificante. Eu agradeço Osmar, Cristiane Obrigado. também, eles que fazem parte da família da fábrica de bolos Vó Alzira e hoje têm compartilhado o melhor da vida para vocês que consomem os produtos. Agradecer mais uma vez você que tem nos assistido. Deixe seu like, compartilhe essa entrevista, a entrevista número 6 com os proprietários da Vó Alzira Fábrica de Bolos aqui na cidade de Caieiras, Osmar e Cristiane. Eu conto com você na próxima entrevista. Até a próxima.